Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta segunda-feira a gente vai comentar a entrevista coletiva concedida pelo presidente do Conselho de Administração do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, na tarde de hoje lá na Liga Arena. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então, sem mais demora, vamos lá para o assunto do vídeo de hoje e de todo o pronunciamento do presidente Mário Celso Petralha, que durou aí cerca de 30 a 35 minutos, e que antecedeu, logicamente, as perguntas dos jornalistas presentes, né, na Liga Arena. O ponto que mais chamou a atenção e que merece aí algum esclarecimento é a declaração de que o ano de 2023 do Atlético foi espetacular e que a exceção foi o futebol. É claro que, como torcedor, eu entendo quem se frustre quando ouve essa frase, até pelo fato de que o Atlético é um clube de futebol, então o futebol deveria ser a prioridade do clube, né, o objetivo final de todo o procedimento administrativo, né, de todo o trabalho do dia a dia. Mas também a gente precisa ter a boa vontade de procurar entender aquilo que quem se comunica quer transmitir. Em última instância, o que o Petralha disse foi que o Atlético conquistou algumas vitórias importantes fora de campo, inclusive para o sucesso esportivo do clube a médio e longo prazos, para a formação da SAF, questões relacionadas aos naming rights da Arena, questões do novo acordo tripartite, né, a autorização dos conselhos para que o clube possa formar a sua SAF, o Atlético segue procurando parceiros, conforme a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então eu não vou entrar em muitos detalhes desse pronunciamento, que de fato ele foi muito, muito longo, e o Petralha abordou com alguns detalhes a mais algumas questões, mas eu acho que a gente precisa reconhecer sim que, embora o ano esportivamente do Atlético não tenha sido dos melhores, e o próprio Petralha, embora não tenha admitido isso explicitamente, deu indícios ao longo da coletiva de que a diretoria compreende sim que algumas coisas poderiam ter sido feitas de maneira diferente. Então a gente precisa reconhecer, por outro lado, que administrativamente foi um ano sim positivo para o Atlético, uma coisa não exclui a outra. E aí, para a gente começar a falar de alguns pontos importantes que foram trazidos pelos jornalistas, na pergunta do De Lázari, o Petralha esclarece que o Filipão, o planejamento para essa temporada, contava com a figura do Filipão como coordenador técnico. O Filipão acabou saindo na metade do ano. O Petralha, inclusive, diz que o Filipão não teve, acho que a simplicidade, se não me engano, foi esse o termo que ele usou, de dar um telefonema para comunicar que estava deixando o Atlético. Então, acaba confirmando toda uma série de informações que circulou naquela semana de que a saída do Filipão do Atlético não se deu em bons termos, né? Que ele realmente deixou o clube no escuro e acabou saindo de surpresa. Isso, inclusive, pode ter influenciado, não digo que tenha sido determinante, mas pode sim ter influenciado na decisão da diretoria de cortar relações com o próprio treinador da época, que era o Paulo Turra, né? Embora a pressão da torcida naquele momento já fosse bastante grande também pelo mau futebol do time. Vamos ver aqui. O Petralha também diz que, em vez de contratar um treinador para completar esse ano, o clube preferiu prestigiar o auxiliar, que dava indícios, né, que poderia fazer esse trabalho. O Wesley, em algum momento, teve aí bons jogos no comando do Atlético, mas, de um modo geral, essa aposta da diretoria, que o Petralha disse que funcionou em outros momentos, acabou saindo pela culatra. Acho que isso é inegável. E uma notícia importante, positiva para todos nós, é que o Petralha admitiu, né, declarou, confirmou, que o clube está sim estudando o mercado e vai buscar um novo treinador para 2024. Então, a princípio, não teremos Wesley Carvalho comandando a equipe principal. Eu acredito que seja um alívio bastante grande para a grande maioria dos torcedores. Na pergunta seguinte, do Sidney Campos, da Rádio Brasil, o Petralha confirma que ainda está se recuperando de uma última cirurgia, que está a 60%, 70%, e que tem trabalhado dentro do clube, buscando estruturar o Atlético para que não dependa de maneira tão direta dele, Mário Celso Petralha, que procura estruturar o clube de maneira empresarial, mas deixa claro também que, nesse momento, ninguém compra, ninguém vende nenhum jogador sem o consentimento dele. Isso, inclusive, serve para esclarecer ou ajudar a elucidar algumas críticas que foram feitas ao Alexandre Matos ao longo do ano. Não é que o trabalho do Matos não possa ser criticado, que fique bem claro, mas uma coisa que eu tenho dito desde o começo é que, diferente do que talvez acontecesse em Palmeiras, em Cruzeiro, em Atlético Mineiro, o Matos ele trabalha limitado dentro do Atlético por aquilo que o Petralha permite ou não que ele faça.
Então, é lógico que, de novo, o Matos pode ser criticado, mas aqui ele vive um cenário muito diferente de outros clubes, e por isso acredito que uma falta de contratações ou de mais contratações é uma crítica que pode sim ser endereçada ao Matos, mas que precisa ser dividida com outras pessoas, especialmente com a presidência, né? Porque o Petralha confirmou que não se faz nada sem consentimento e autorização dele próprio. O Petralha também fala que essa nova eleição, né, que deve acontecer, ela vai ser para concretizar o último passo da missão dele, que é a transformação do clube em SAF. O Petralha declara que o modelo de associação sem fins lucrativos está falido, né, que é o modelo mais tradicional do Brasil, e a gente de fato tem visto isso. Acho que as únicas grandes exceções são aí clubes com uma massa de torcedores muito grande, caso de Flamengo, caso de Palmeiras, né, caso de Corinthians, e o próprio Corinthians, mesmo tendo essa massa enorme de torcedores, vive situação financeira delicada e talvez em algum momento se torne inviável mesmo diante dessa capacidade de arrecadação. Esse canal é sobre o Atlético, a gente não vou ficar me estendendo aqui sobre o Corinthians, vamos continuar falando das respostas do Petralha. Na pergunta seguinte, do Edson Tomás, da Rádio CBN, o Petralha, quando questionado sobre o modelo associativo, diz que o clube pode aumentar o número de sócios por meio do streaming, que seria a Rede Furacão, porque os sócios presenciais, nós chegamos aos 40 mil, né, os 40 mil sócios torcedores, que era o objetivo do clube há muitos anos. O Petralha, inclusive, cita que em 2011 ele teria falado aí dos 40 mil sócios e da venda dos naming rights da Liga Arena. E nesse ponto eu acho que a resposta do presidente Petralha merece sim várias críticas, porque o modelo de associação do Atlético hoje ele é muito engessado, ele é muito unidimensional, né? Não permite uma contemplação de torcedores que moram fora de Curitiba, por exemplo, que possam pagar um valor mensal e aí tem um desconto no ingresso no momento em que decidam vir a jogos em Curitiba, por exemplo. Ou você tem uma cadeira dentro do estádio, ou você não é sócio torcedor do Atlético Paranaense. Eu acho que esse modelo está ultrapassado, está defasado. Acho que o clube poderia diversificar os modelos associativos, se espelhando em alguns cases de sucesso do Brasil e aqui do exterior, né? Acho que no Brasil um clube que valeria a pena dar uma olhada no que fazem é o próprio Internacional, lá de Porto Alegre. No exterior, enfim, tem N exemplos, acho que os clubes ingleses seriam os principais. Mas o Atlético precisaria sim reestruturar o seu modelo associativo de uma maneira tanto a maximizar o número de pessoas que têm acesso à arena, inclusive em partidas aí menos atrativas, caso de Campeonato Paranaense, mas principalmente nas principais competições, onde o aumento no número de torcedores no estádio pode se refletir numa vantagem competitiva para a equipe dentro de campo, né? A gente sabe que o fator casa ele é muito determinante no futebol, já foi estatisticamente demonstrado várias e várias vezes. Então, o Atlético poderia sim retrabalhar esse seu modelo para aumentar o número de pessoas dentro do estádio, ao mesmo tempo em que ela alavancaria ainda mais a capacidade de arrecadação do clube com o plano de sócios. Eu acho que o Atlético teria que se debruçar sobre esse problema, mas infelizmente pela resposta do Petralha a gente deduz que isso não deve acontecer, ou pelo menos não nesse momento. Na sequência, o Vincenzo Dalicani, né, da Jovem Pan News, também da Atlético TV aqui no YouTube, um abraço para ele, questionado aí sobre a questão do mercado, diz que o Alexandre Matos, né, CEO de negócios do clube, tem a missão de trazer jogadores para formar uma equipe competitiva com o valor mais barato possível, né, que o Petralha também acaba se estendendo na pergunta, mencionando o fato de que 20 clubes competem só vence um, né, nesse sentido ele usou o Campeonato Brasileiro como background dessa argumentação, e que a grande parte deles, ou uma parte desses clubes, teria mais condições financeiras para o Atlético, e por isso a gente precisaria da SAF. Mais uma vez, a resposta em relação ao Matos serve para esclarecer algumas críticas endereçadas a ele, né, no sentido de que o Matos trabalha mais limitado no Atlético do que trabalhava em outros lugares. E em relação à questão da SAF, eu entendo sim que a SAF vai ser importantíssima para o Atlético dar um salto de arrecadação, dar um salto de competitividade, mas entendo também, por outro lado, que a gente cometeu alguns erros ao longo desse ano, especialmente questões relacionadas ao comando técnico da equipe, que refletiram de maneira muito negativa no desempenho do time durante toda a temporada, e que a gente poderia sim ter tido um ano melhor, independentemente da não chegada da SAF em 2023. Na sequência, a gente teve a pergunta da Monique, né, Monique Vilela, aqui do YouTube, da CNT também. O Petralha esclarece que ele teve pessoalmente na federação brigando para aumentar o número limite de jogadores inscritos, ou para excluir, né, o número limite de jogadores inscritos no Campeonato Paranaense, porque o Atlético tinha a intenção
de jogar alguns poucos jogos com a sua equipe principal no campeonato estadual, mas que pelo formato de 2023 incluía uma limitação de inscritos, o Atlético acabou optando por jogar o Campeonato Paranaense com a equipe principal, né? E que isso teve um reflexo muito negativo na questão do número de lesões, né? O número de partidas muito alto acabou contribuindo para que o Atlético tivesse ou acumulasse problemas físicos ao longo do ano. Para 2024, o Petralha acabou, entre aspas, comemorando o fato de que o número limite de inscrições foi excluído, e o fato dele ter declarado isso, ao meu ver, acaba reforçando a percepção que já se tinha de que o Atlético vai sim utilizar a equipe principal no Campeonato Paranaense. Eu espero que seja de maneira muito pontual. Acho que o Campeonato Paranaense é melhor, é mais útil para o Atlético no calendário, servindo como laboratório para que a gente possa desenvolver jogadores das categorias de base e dar rodagem para alguns jogadores da equipe principal, caso de Kaique Rocha, caso de Arriagada, jogadores que têm potencial, mas que ainda não tiveram como se consolidar na equipe principal, inclusive por falta de experiência e por falta de oportunidade. Então, o Petralha celebrou isso aí. Eu espero que isso seja feito de maneira um pouquinho mais moderada em 2024, para dizer o mínimo. Né, eu nem escalaria o time principal no Campeonato Paranaense, mas já que vão escalar, que seja pouco, até para que o número de partidas não reflita novamente em 2024 um grande número de lesões. Vamos ver aqui. Na sequência, a gente teve a pergunta do Flávio Darim, da RPC da Rede Globo. Ele pergunta do Alexandre Matos se permanece, né? O que o Petralha esclarece mais uma vez que o Alexandre Matos é um responsável por toda a área de mercado, tem excelente relacionamento com os profissionais envolvidos nas negociações de jogadores, então os agentes, dirigentes, enfim, e que o Atlético está buscando, além do Matos, um CEO para ficar responsável por toda a área administrativa do clube. Isso poderia ser, inclusive, embora o Petralha não tenha confirmado isso, o Alexandre Leitão, ex-CEO do Manchester City. Né? O Petralha, inclusive, acaba citando alguns profissionais, caso do Luiz Alberto Custer e do José Augusto Glombi, que o clube estaria trazendo para ocupar algumas vice-presidências e auxiliar na gestão no dia a dia. São profissionais extremamente aí tarimbados no mercado, né, empresários de sucesso, e que poderiam trazer um pouco mais de profissionalização, um pouco mais de capacidade de tomada de decisão ao dia a dia do Atlético. Então, nesse sentido, eu achei bastante positivo. E o Petralha confirma que o Matos aí permanece, né? Só se ele não quiser, mas o Petralha declara também que o Matos tem dito no dia a dia que pretende seguir no Atlético. Nas perguntas seguintes, eu vou ficar devendo o nome do jornalista que fez a pergunta, porque o microfone ficou bem baixo naquele momento, por algum motivo. O Petralha comenta a questão do treinador, que é uma questão difícil, né? Os medalhões querem ganhar mais de R$1 milhão por mês, né? R$1 milhão. Aí o Petralha acaba se enveredando pelo exemplo do Fernando Diniz, né? Que acabou sendo execrado pelo Atlético. Eu sempre digo aqui, foi execrado com muita razão pelo contexto que envolvia o trabalho do Diniz naquela época. A gente não pode avaliar o Diniz do Atlético por aquilo que ele fez depois. Se o Diniz evoluiu, se profissionalizou, acabou se flexibilizando em algumas ideias que ele tinha e por isso se tornando mais competitivo, muito bem, palmas para ele, não tenho nada a contestar nesse sentido. Mas o Diniz de 2018, se tivesse permanecido no Atlético, teria rebaixado o clube com toda certeza. E o Petralha dá uma declaração também que se a gente não tivesse tido esse número de lesões que nós tivemos, com certeza estaríamos disputando títulos e garantidos na Copa Libertadores. Eu tenho um pouquinho mais de ressalvas, porque é lógico que a presença de um Vitor Roque, por exemplo, poderia alavancar o desempenho ofensivo do time, garantir mais alguns pontos, mas a falta de um desempenho técnico consistente do Atlético ao longo de toda a temporada poderia sim ter impedido o Atlético de ser candidato a títulos e poderia sim ter, mesmo assim, impedido ou dificultado o Atlético de garantir uma vaga na Libertadores. Acho que a gente tem outras coisas que precisam ser alinhadas para que o Atlético possa ser consistentemente mais competitivo no próximo ano. E aí, para encerrar, a Luana Kazeker, né, do 12 Esportes, questiona sobre o modelo de SAF. O Petralha destaca que o Atlético contratou o Bank of America, né, como advisor na procura de parceiros, que o Atlético fez um roadshow, né, que ele, Petralha, não pôde estar presente por questões de saúde, mas que o Alexandre Matos, o Márcio Lari estiveram presentes. O Atlético foi avaliado em mais de 2,5 bilhões de reais, o clube. Então, o clube busca ainda uma forma de flexibilizar, né, excluir, de repente, alguns ativos
para permitir a chegada de um parceiro, que é um valor muito acima da realidade do futebol brasileiro. Então, gente, de um modo geral, me parece uma entrevista bastante lúcida de um Petralha, que segue sendo peça inegociável para a gestão do clube. Petralha, se ficar, como tudo leva a que ficará, né, foi fechado um acordo entre a situação e a oposição no dia de hoje para que não haja enfrentamento político nas urnas em dezembro. Acho que o Petralha tem tudo para, de acordo com essas declarações, né, ele inclusive disse que o Atlético vai montar um time competitivo para brigar em 2024 com esses grandes clubes. Então, entendo que se a gente conseguir corrigir alguns erros de rota, especialmente a questão da contratação de um diretor, que o Petralha confirmou que vai acontecer também, a chegada de um treinador mais preparado para comandar esse time, somada à chegada de alguns reforços para qualificar tecnicamente o elenco e aumentar o leque de opções desse novo técnico, acho que a gente pode sim ter um ano de 2024 muito positivo. Vamos aguardar e ver como é que isso realmente se desenrola, né? Se as declarações do Petralha nessa entrevista vão se concretizar em atos daqui para frente. E a partir daí a gente vai avaliando o que acontecer e trocando uma ideia. Mas e vocês, gente? Conseguiram assistir a coletiva do Petralha? Eu sei que foi longa, foi 1h12, salvo engano. O que acharam das respostas dele? O que chamou a atenção positivamente ou negativamente? E deixem a opinião de vocês aí nos comentários. E agora sim, se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram, seu Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. E agora sim, eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.